Olá, bom dia. Bora lá para mais um dia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. É motivo de eu e você estarmos alegres por mais um dia que se inicia, pela graça do Senhor. Qual que é a palavra que Deus quer falar comigo e contigo? Como que você acordou? Você já agradeceu a Deus? Você já orou e pediu para Deus abençoar o seu dia, que tudo venha correr em paz, que tudo venha correr conforme a vontade do nosso Pai para a sua vida e não a sua vontade. Se nós entendermos isso, colocarmos Deus na frente, eu creio que Ele vai fazer por nós. Por mais que tudo está difícil, por mais que muitas das vezes as coisas não saem da forma que eu e você queríamos que saísse. Mas a partir do momento que nós acordamos e falamos para Deus, toma a direção desse dia, toma a frente, eu creio que Ele cuida. Não é diferente na minha vida e na sua vida, Ele cuida de todos nós. Amém? E a palavra de hoje se encontra em Lucas 7, do 36 em diante, que é aquela história daquela mulher pecadora, né? Que ela se rendeu aos pés de Jesus. Vamos meditar? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugá-los com seus cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 de dinheiros e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes os ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? E Simão respondeu, disse-lhe: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que eu entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Que palavra gloriosa, essa palavra é muito forte. E eu creio que assim como ela falou comigo, ela vai falar contigo nesse dia. Muitos conhecem a história dessa mulher. Essa mulher é uma mulher pecadora. Ela era mal vista pelos fariseus, né? Os fariseus só sabem acusar a nossa vida, só sabem julgar, sem mesmo entender e conhecer o nosso interior. É assim. Porque o ser humano é mau, o homem é mau, ele só sabe julgar, fazer maldade. Nada sai do homem de bom, somente do Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você não estiver o Espírito Santo de Deus na nossa carne, na nossa vida, nada de bom vai sair de nós. E ali foi com aquela mulher, né? Ela ficou sabendo que Jesus estava ali na casa do fariseu e ela chegou e trouxe um unguento. Só que antes dela derramar um unguento, ela não se importou que aquele unguento era caro, ela não se importou com os fariseus falando: e se ele é o profeta, ele vai saber quem que é essa mulher que está beijando os pés dele. Jesus ali, ele sentiu uma recepção diferenciada da parte daquela mulher,
Porque aquela mulher, ela não se importou pelos falatórios, não. Pelo julgamento que estava fazendo pela vida dela. Ela era pecadora, sim. Assim como eu e você somos pecadores. Nós pecamos a todos os momentos, todo instante. Porque somente quem é perfeito é o nosso Deus. Nós estamos lutando para chegar num caminho só que leva à salvação, que é o céu. Mas para chegar é difícil, o caminho é estreito. Então eu e você, nós somos pecadores. Porque se nós não tivesse pecado, eu e você não estariamos aqui na terra ainda. Se nós estamos aqui na terra ainda, é porque nós precisamos do perdão do nosso Deus, nós precisamos da graça dele, que é a graça que nos fortifica e nos coloca de pé. E ali aquela mulher, ela se ajoelhou nos pés de Jesus e ela chorava porque ela amava muito Jesus. E ela começou a chorar e as lágrimas dela molhou, lavou os pés de Jesus e ela começou a enxugar com os cabelos. Ela não sentiu vergonha, ela não sentiu nojo dos pés de Jesus, ela sentiu amor, ela queria adorar e ela foi no lugar certo, como Jesus falou, ela não me ungiu com óleo à cabeça, ela foi no chão, é pela humildade, lá embaixo que ela começou e por isso ela foi perdoada os pecados dela, ela foi salva. E Jesus ali viu, depois que ela chorou, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, ela derramou um óleo, um unguento, um óleo que era muito caro na época. Mas ela não se importou, ela queria adorar Jesus e ela deu o melhor dela. Porque ela estava precisando da misericórdia de Jesus, ela estava precisando ser perdoada, porque ela já não aguentava mais o julgamento dos fariseus. E Jesus falou ainda para Pedro, para Simão: eu cheguei na tua casa e você não me deste água para lavar os pés. Ela trouxe a água das lágrimas dela, aquela água que purificava o pecado dela, de dentro para fora. Ela colocou todo o pecado, toda a dor que ela sentia, toda a angústia, aos pés de quem? Da pessoa certa, dos pés de Jesus. Ela lançou tudo nos pés de Jesus. Ela não se importou por aqueles fariseus. E os fariseus falaram para Jesus: se ele é profeta, ele vai saber quem é que está tocando nele. Ela é uma pecadora, ela não vale nada, ela não é nada. Não é assim? Muitas das vezes na vida da gente é assim. As pessoas às vezes podem nos julgar pela aparência, pela nossa aparência, pelo nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, mas não conhece o nosso interior. A pessoa, quando ela tem Jesus, a pessoa ela é linda por dentro e por fora. A pessoa ela não se preocupa com os falatórios, ela apenas olha para Jesus. Se você esquecer todos os fariseus que está do seu lado, você vai conseguir olhar somente para Jesus e é aí que você vai alcançar o perdão dele e a graça dele. Assim como aquela mulher alcançou. Ela não se importou de sujar os cabelos dela. Ela não se importou de gastar aquele óleo de unguento tão caro. Ela quebrou e lançou nos pés de Jesus. Ela se quebrantou por inteira, tanto de dentro quanto para fora. E ela ali adorou. E Jesus falou: os teus pecados te são perdoados, porque muito amou. Ela muito amou. E Jesus ele deu ensinamento ali para os discípulos, né? Com aqueles dois devedores. E eles perdoou. Ele perdoou os dois. Independentemente se um devia mais, outro devia menos, Jesus, aquele homem, aquele credor, perdoou os dois. Assim, Jesus deu um exemplo de como Jesus é. Não importa se o seu pecado é maior do que o do seu irmão, é menor, não importa. Jesus, ele pode perdoar os seus pecados, ele pode mudar a sua vida, ele pode sarar o teu interior. Nós não somos juízes, então nós não temos o direito de julgar ninguém, porque quem conhece o interior é somente Jesus. Aquela mulher, ela foi julgada porque ela era uma prostituta, era uma mulher pecadora, mas ela chegou nos pés de Jesus e pediu misericórdia, e a Bíblia fala que ela alcançou a misericórdia e ela foi salva. Às vezes aqueles que não estavam no mesmo pecado que ela, não alcançou misericórdia, por julgar, por blasfemar, falar que Jesus, se ele era o profeta, por que Jesus estava deixando ela tocar nele? Jesus, ele era humilde, Jesus, ele era do povo, Jesus, ele não tinha acepção de pessoas, ele amava todos por iguais. Mas muitas das vezes é assim, às vezes a pessoa, ela não é humilde porque deixa subir pela cabeça pelo que ela tem. Não, a humildade vem de dentro, não é pelo que você tem, não é pelo que você pode dar para as pessoas, não. A humildade vem de você. Você já nasce com a humildade de Deus. Uma pessoa boa e simples de coração, o Senhor conhece. Então, os fariseus vai ser derrubado por terra na minha vida e na sua vida, porque quem nos examina, quem conhece a nossa vida é Jesus. E nós necessitamos do perdão dele todos os dias
e todas as horas da nossa vida. Então nós temos que fazer hoje como aquela mulher, se humilha, se derrame diante dos pés de Jesus e você vai receber o seu milagre, você vai ser perdoado, porque Jesus te ama e Ele tem um lugarzinho para você lá no céu. Ele está preparando um lugar para mim, para você. Aqui está difícil, né? E infelizmente vai ficar pior, tá ficando pior, mas quem tem Cristo, tudo vai bem, porque Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco. Então, se Deus está conosco, é motivo de nós se alegrar, porque acima de todas as aflições deste mundo, o Senhor, Ele sempre passa conosco, porque Ele é maravilhoso, Ele é amor, Ele ama muito. Então eu e você temos que amar Ele mais e mais, para Ele nos perdoar e para Ele nos restaurar a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, seu lar, sua família. Que hoje você tenha um dia de bênção, o resto da semana abençoada, que tudo que você venha fazer, entrega primeiro nas mãos do Senhor, se humilha nos pés de Jesus, que é somente neste lugar que você vai encontrar o refrigério, a paz e o amor que tanto você procura no seu interior. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Te proteja em nome de Jesus, que o Senhor nos livra de todo mal, de toda a seta do inimigo, de todo o laço do passarinheiro, que nada venha impedir, venha atrapalhar de nós chegar no alvo que é Cristo. Amém? Se o Senhor deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Não se esqueça de compartilhar essa palavra, não se esqueça de se inscrever no canal. Envia essa mensagem, porque através de você semeando, Deus ele vai voltar em dobro para você. As bênçãos vão chegar até você por você ajudar a palavra de Deus chegar até vidas que ainda não ouviu falar do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.